Boa noite, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso culto Viva Plenamente. Nós estamos continuando hoje a série sobre Saul, que iniciamos há alguns dias atrás. A primeira mensagem tratou sobre 1 Samuel 9 e hoje vamos falar sobre 1 Samuel capítulo 10. Você foi feito para liderar a própria vida, para liderar o chamado que Deus tem para você. Deus fez Adão para governar, Deus fez você para governar. Deus fez cada um de nós para liderar. No mínimo, lideramos a própria vida. Deus às vezes nos chama para liderar um lar, liderar um negócio, liderar um trabalho, mas precisamos governar, ser príncipes e princesas de Deus nessa geração. Você é filho do Senhor, o governador dos governadores, o líder dos líderes. E hoje, continuando essa série sobre Saul, nós vamos ver como Deus nos ama e prepara tudo para que possamos liderar com excelência. 1 Samuel 9 começa contando a história de Saul. Saul era o homem mais belo da sua nação. Era o homem mais alto da sua nação. Saul era filho de um pai rico e influente, mas ele tinha um grande problema. O foco de Saul, o coração de Saul estava nas piores coisas da sua vida, estava no seu passado. Quando Samuel se encontra com Saul, diz: ei, Saul, não se preocupa com os problemas que sua família está enfrentando agora. Deus te chama para liderar e para governar. Mas ele disse: como assim? Eu sou um benjamita. O que significa ser um benjamita? Há poucos anos atrás tinha havido uma guerra civil em Israel e os benjamitas foram praticamente dizimados e destruídos. Então, era a menor tribo. E Saul olhava para isso: eu sou da menor tribo. E se não bastasse, meu clã, minha família é a menor da nossa tribo. E como você diz que eu vou governar, vou liderar, se eu tenho esses problemas? Mas ora, quem era Saul? Saul tinha tudo para dar certo, tinha tudo para ser um grande líder. Era aquela pessoa que tinha a vida perfeitinha. Exteriormente falando, Saul era o líder ideal aos olhos do homem. O contexto geral da Bíblia é que Samuel é o último juiz. Veio Moisés, o libertador do povo de Deus, e veio o primeiro juiz, Josué. E vieram muitos outros, Débora, Gideão, e o último foi Samuel. Mas os filhos de Samuel se corromperam e o povo pediu um rei. E Deus deu um rei para eles, Saul. O primeiro tópico de hoje que eu quero falar, já entrando nessa mensagem de hoje, eu abordei o contexto geral, trazendo um pouco da mensagem passada, é que eu e você fomos ungidos por Deus para liderar. Verso 1 de 1 Samuel 10. Samuel pegou e derramou sobre Saul e disse: Deus te escolheu para liderar. Eu e você somos escolhidos por Deus, queridos. Deus, ele não trata um diferente do outro. Se o mundo faz diferença entre as pessoas, cria categorias, Deus não. Todos somos um. Não importa a cor da pele, não importa a altura, não importa de onde veio. Saul era o filhinho do papai, era um ricaço que só olhava para os seus problemas. Mas Deus disse: Saul, eu te amo. E eu te chamo para governar. Eu te chamo para liderar. O problema não é que Saul tinha defeitos, é que o foco dele estava nos defeitos dele, no que ele não tinha. No passado difícil da sua tribo, não era nem o passado pessoal dele, era do pai, do avô, do bisavô.
para Samuel que ele seria o rei, que ele seria vitorioso sobre os inimigos, porque Deus estava respondendo o clamor do seu povo. As pessoas estão clamando por líderes que se levantem, queridos. A resposta para a liderança desse mundo não está lá fora, está aqui dentro, está na igreja. Só Jesus é o líder dos líderes capaz de mudar o ser humano e a sociedade. Jesus te escolheu para, através de nós, estabelecer o seu reino. E Ele conta comigo e com você, na liderança do pequeno grupo, da célula, na liderança do lar, na liderança da vizinhança. Ei, você é luz. As pessoas estão te observando e elas querem ver algo diferente, porque o mundo não traz esperança, mas Deus nos unge para levarmos esperança. E quando nós aceitamos o chamado de Deus, a unção de Deus, Ele começa a mostrar sinais para a nossa vida. E aqui, no decorrer desse capítulo, haverão diversos sinais. Por quê? Porque Deus diz assim: Saul, lá perto do túmulo de Raquel você vai encontrar dois homens. Aqui no verso 2, e eles vão dizer para você: olha, os animais que você perdeu já foram encontrados, e seu pai está preocupado com você. E depois você vai encontrar lá na frente 3 homens, lá no Monte Tabor, no caminho de Betel. E eles vão dar para você pão, e você precisa aceitar. Depois você irá às viagens de Deus. Lá você vai encontrar profetas que vão estar adorando, cantando, louvando. E no verso 6 diz: e o Espírito de Deus descerá sobre você. E com ele você profetizará e será um novo homem. Queridos, Saul só precisava seguir o caminho das instruções, e Deus ia provar, através de diversos fatos, que ele era o ungido e escolhido. Porque Saul estava cheio de dúvidas. Não bastava tudo o que Samuel tinha dito, mas Deus queria confirmar e deixar claro que ele era escolhido para liderar. Deus não tem confirmado os sinais que Ele é com você, que Ele está com você, que Ele te ama, que você é importante, que você é especial. Deus não tem respondido suas orações, Deus não tem cuidado de você. Você precisa de mais algum sinal de que Deus é por você? E se Deus é por nós, nós podemos, queridos, nos alegrar e sorrir, porque Ele está confirmando os seus sinais. Agora Saul precisava seguir aquele caminho. Lá na frente ele vai dizer, no verso 10, no 8, ele vai dizer: ó, vá na minha frente até Gilgal, espere 7 dias, até que eu chegue e diga o que você tem que fazer. Vá para lá para oferecer um holocausto de sacrifício de comunhão. Ele precisava fazer algumas coisas para ver o que Deus ia fazer e esperar o momento que Deus ia tornar as coisas mais claras. Porque Deus não fala tudo de uma vez, Ele vai falar e nos dar o nosso pão de cada dia. A gente precisa trabalhar porque Ele está nos dizendo, faça o que Ele está dizendo agora, porque lá na frente Ele vai te mostrar outras coisas. A gente quer às vezes complicar as coisas, mas o Evangelho é simples. Deus quer que a gente pratique essas simples instruções, e à medida que a gente for praticando, Deus vai dar mais instruções. Em cada liderança, lá no pequeno grupo, faça o que Deus já te disse, o que Deus já te ensinou. Siga a orientação do papai, e Ele vai te dar novas instruções. O Espírito Santo é aquele que nos capacita para profetizarmos. Saul estava profetizando. O que é profecia? É você declarar a mensagem de Deus. Existe aquela profecia que revela atos do futuro,
se nós deixarmos o Espírito Santo falar o nosso coração e aceitarmos a sua instrução, Ele nos capacitará. E nossa comunicação vai mudar, nosso pensamento vai mudar, nossa visão vai mudar, nosso coração, nossa fé vai mudar. Porque nós só podemos comunicar plenamente, ou, em outras palavras, profetizar, se nós deixarmos o Espírito Santo se apossar de nós, nos tomar. E Ele quer tomar eu e você. Ele quer nos usar. Cada um tem uma personalidade, tem um jeito de sentir, tem uma forma de falar. E Deus quer te usar do seu jeito. Você é você, e é do seu jeito que Ele quer te usar. Tem pessoas que precisam ouvir a mensagem através da forma que você vai pregar. Mas nós precisamos saber o que o Espírito Santo quer fazer. O que disse o verso 6? Depois que você profetizar, você será um novo homem, uma nova pessoa. Se o Espírito Santo tiver liberdade em nós vamos ser uma nova pessoa. E as pessoas vão ver e vão inclusive se assustar. Porque isso é o que Deus faz conosco. Ele provê experiências, momentos, pessoas para nos conectarmos e podermos profetizar. E podemos ser o quê? Profetas nessa geração. Nós vamos continuar essa série sobre Saul, mas eu não lembro nos meus estudos passados que Saul profetizou outra vez. Ele profetiza aqui e parece que nunca mais esse homem profetiza. Uma coisa é certa, na frente vamos ver que o Espírito Santo saiu dele e o Espírito mal veio atormentá-lo. Porque ele deixou que a sua vida não fosse só aquele dia de profecia. E Deus nos chamou para profetizarmos todos os dias. Saul teve tudo aqui aos seus pés, Deus mostrando, revelando, cumprindo sua palavra. E ele disse: Saul, quando Deus estiver sobre você, no verso 7 vai dizer: quando isso que eu estou te falando, Saul, acontecer, você pode fazer o que acha melhor. Queridos, quando nós estamos em Deus, às vezes, qual é a nossa cultura? Às vezes é que o Espírito Santo revela tudo. Revela se eu vou sair para a rua hoje, se eu vou ficar. Às vezes eu vou trabalhar, não, tem que trabalhar, meu irmão. Tem coisa que não precisa ser revelada. O que ele diz? Faça o que achar melhor. Deus quer que a gente use o quê? O nosso cérebro, a nossa razão. Querido, ser cristão é usar a cabeça. E quem não tem Cristo, às vezes tem o mesmo mentalidade de pensamento. Cristão não. Romanos 12:2. Não se conforme com esse mundo. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas renove a sua mente. É analisar, é entender, é olhar de um jeito, de outro. A Bíblia tem vários princípios. E a gente precisa unir esses princípios ao nosso momento específico. E isso precisa pensar. Então, inclusive o C.S. Lewis, num dos livros que eu li dele, nem não ouvi, ele diz que é isso: o cristianismo é pensar. O cristianismo, através do pastor Lutero, do protestantismo, imprimiu a Bíblia. Através do protestantismo surgiram as escolas públicas e daí veio toda a revolução do Ocidente. Cristianismo. A Bíblia é um livro que precisa ser lido, interpretado, analisado, e nesse processo Deus fala conosco. E Deus diz: Saul, depois que o Espírito Santo estiver em você, que esses sinais se cumprirem, pode pensar direitinho e haja. Isso quer dizer que ele não ia errar? Quer dizer que a gente pensa, analisa e tudo vai dar certo? Não. Muitas coisas vão dar errado, mas isso é para que a gente se mantenha humilde. É porque, queridos, o reino de Deus não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo. Deus quer que a gente faça a nossa parte, mas é Ele que vai fazer o impossível. É Ele que vai fazer o que nós não podemos fazer. Nós seria impossível sermos líderes de excelência se não fosse Deus. Como é que a gente pode viver plenamente se não tiver Deus? Da
está em você. O Espírito Santo está em mim. E Deus diz: ei, filho, eu te chamei para liderar. Eu te chamei para fazer a diferença. Seja humilde, se volte para mim, ouça os meus conselhos. Saul é um homem de Deus que começa muito bem. Tinha seus defeitos, suas qualidades, mas ele começa bem. Ele ouve as instruções de Samuel, ele segue o processo. Mas começar bem é fácil. O difícil é continuar. É fácil ou não é fácil casar? É. Agora, é fácil manter um casamento? É fácil fazer um filho. Mas para quem tem, é fácil ter filho? É fácil criar e educar? É fácil começar um livro. Mas terminar de ler esse livro é fácil? É fácil começar a liderar uma célula. Liderar a célula em casa vai ser uma maravilha. Mas é toda semana. Tem que convidar as pessoas para ir da célula, ligar para ele da célula. Aí tem pessoas que vêm para a célula que vão dar trabalho para você. Vão falar mal de você. Você está abençoando, servindo, amando. Vai não se chatear com você. Só Deus nos capacita para liderarmos uns aos outros, porque nós que somos livres temos defeitos, as pessoas têm, quando juntam, o negócio às vezes pega fogo. A amizade no começo é maravilhosa, mas aí começa a vir um defeito, o casamento no começo da lua de mel, no namoro, você pensa que conhece o outro, quando casa, aí o outro não tem como se esconder mais. Não tem como se esconder mais. O melhor e o pior do outro se revelam. É maravilhoso, mas é desafiador. É por isso que diz que você deu um cordão de 3 notas. Deus precisa estar no meio. Se Deus não estivesse no meio, eu acho que ela está separada por 1 ano e meio. 1 ano e meio de casado, porque eu sou muito limitado. Então eu preciso de Deus, é para tudo. Sem Deus nunca estaria aqui. Sem Deus eu era perdido. Mas porque Deus está em nós podemos fazer o melhor. Nós podemos tomar as melhores escolhas. Nos versos 2, 3 e 5, e também no que eu li aí, no 7, Deus vai fazer testes com Saul, testes de obediência, no 8. De 1 Samuel, capítulo 10. Saul teria que agir de acordo com as instruções de Samuel, mesmo indo contra a lógica. Qual é o contexto de 1 Samuel 10? É que Samuel estava vários dias longe de casa. O seu pai estava com medo de ele ter morrido, comido pelas feras. Por quê? No capítulo 9 ele sai em busca dos animais perdidos e não volta. E o pai estava preocupado, e mesmo assim o profeta: aguarde 7 dias, vai para tal lugar, vai acontecer isso e aquilo. Então ele poderia ser tentado a voltar para casa, porque em casa estava com um problema, o pai pensava que ele estava morto. E Deus estava testando Saul. E Saul passa nos testes. Mas a vida é um teste todo dia. A vida traz outros testes, e todo dia é um teste. E em muitos a gente vai conseguir, nos outros a gente não vai conseguir. Como líder a gente vai falhar, mas um precisa ajudar o outro. Chame o seu líder com amor e carinho e diga que não está certo. Me chame o seu líder de célula, seu líder de equipe. Conversem com amor. A Bíblia diz: olha, fale a verdade uns aos outros com amor. Se não for com amor, nem fala, porque pode piorar a situação. Então, queridos, Deus me chama e te chama para passar nos testes. Deus nos prova. Mas 1 Coríntios 10:13 vai dizer: olha, Ele não deixa que a prova seja maior do que você pode suportar. A prova tem um limite. Por que quem tem Deus não aguenta a pressão?
Porque ele não tem Deus para segurar o limite. Então, tem coisas que as pessoas, todos nós passamos por provas, são maiores do que podemos suportar. Aí quem não tem Deus cai. Primeiro cai no orgulho e cai no pecado. Mas quem tem Deus, os testes é só para a gente amadurecer. É a prova para passar no ano, no vestibular, no concurso. A aprovação para. Deixa eu ver se o teu currículo está bom para entrar nesse emprego. Aí Deus quer o nosso currículo para quê? Para nos promover como líderes. Nessa sociedade, como mãe, como pai, como cônjuge, como líder na célula. Deus está nos preparando para algo maior e melhor. Eu estou com 34 anos, então foram 34 anos de testes, muitos erros, muitos acertos. Mas como eu disse sim para Deus, ele foi o quê? Abrindo as portas. Eu não tinha um passado muito bom, não gostava de estudar. Mas quando o negócio apertou, a gente fazia, eu disse, eu tenho que estudar. Mas eu só fui estudar porque eu encontrei Deus. Eu comecei a ler a Bíblia, ler livros que meus pais tinham. 15 anos eu tinha lido a Bíblia toda. Aí eu comecei a ler vários livros, por exemplo, Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Vai falar só sobre os grandes homens de Deus da história. Aí eu comecei a ler, eu também quero ser um herói da fé. E eu olhei para as pessoas e minha vida melhorou bastante. E isso me ajudou a passar nos testes. Por quê? Se você acredita que Deus tem o melhor para você, você não vai desistir. Por que muitos desistem? Ah, não, o mundo é melhor. No fundo, eles não acreditam que Deus vai mudar a situação, que Deus vai mudar a história, que Deus tem o melhor para eles. Mas os testes de Deus é só para que sejamos a nossa melhor versão. Como foi dito no culto da Rede Live, sábado, dos jovens, o líder Fábio disse o seguinte: Fábio diz, nossa melhor versão de cristão não pode estar no passado. Tem que estar no hoje e melhorar sempre. Por quê? Nós estamos passando uns testes e melhorando. O verso 9 diz assim: quando se virou para afastar de Samuel, Deus mudou o coração de Saul e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Queridos, Deus pode mudar nosso coração. O coração, Jeremias vai dizer que tem uma doença incurável. A doença do coração, salvo engano, está no capítulo 17, verso 9. A doença do coração, lá Jeremias, é incurável. Mas Deus cura o incurável. Ele é o médico dos médicos. E ele mudou o coração de Saul. E ele pode mudar o meu. O centro do nosso ser, da nossa emoção, do nosso pensamento. Deus pode mudar. E quando Deus muda o nosso coração, tudo muda. Quando nós mudamos o nosso interior, por quê? Nosso coração precisa. A gente viu no capítulo anterior aqui que o coração precisava de cura. E Deus curou. E como o coração dele estava curado, o verso 10 vai dizer que ele profetizou. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio dos profetas. Ele foi para o lugar certo, ele estava no meio das pessoas certas, e ele recebeu aquele Espírito de Deus que estava lá, veio sobre ele também. Estava no lugar certo. A igreja é o local que Deus estabeleceu para que possamos profetizar. Ninguém vai profetizar se não estiver na casa de Deus. A casa de Deus, a união com os irmãos, é o que nos capacita a mudarmos a nossa linguagem, a nossa comunicação, porque estamos uns conectados aos outros, conectados na palavra, nós podemos falar de forma diferente, apesar dos pesares, apesar das circunstâncias. Deus nos capacita. O verso 11 vai dizer que as pessoas não entendiam, mas calma aí,
coração mudado por Deus, as pessoas vão começar a dizer: como assim? Como assim? Essa pessoa mudou tanto, ela mudou a forma de ser, a forma de falar, a forma de ver o mundo. A vida dela tem mudado tanto. E à medida que o tempo passa, as pessoas vão ver Deus em mim e em você. Sobre você, como Saul, podem surgir o quê? Ditados. Começou a surgir o quê? Provérbios a respeito de Saul. As pessoas começam a, às vezes, quando você começa a brilhar, lá no trabalho começa a te chamar de determinados nomes, de determinadas brincadeiras, marcando ali você porque você é luz naquele lugar. Saul estava tão bem que depois que ele parou de profetizar no verso 13, ele vai para o monte, o altar estava no monte, então ele estava buscando Deus. Quando estava profetizando, estava no altar. Esse começo de Saul estava maravilhoso. Saul tinha um encontro com o seu tio, mas ele não conta tudo o que tinha acontecido ali na sua vida, ele conta só o problema e a solução. O tio queria saber o que Samuel tinha falado para ele, ele só disse que as nuvens haviam sido encontradas. Mas como ele não acreditava na unção de Deus, ele não compartilhou para mais ninguém. Por causa do medo, da autoimagem negativa. Ele se via de forma tão negativa que a mensagem de Deus não pôde brilhar e florescer totalmente no seu coração. Por quê? Nós podemos ter experiência com Deus, passar a noite profetizando, mas se a gente não aceitar a mensagem de Deus, todo dia a gente está falando normalmente. A gente pode ouvir aquela mensagem de Deus falando aquela sua palavra domingo, terça, mas no outro dia está falando o quê? De forma comum. Mas você é profeta. Você foi escolhido por Deus para o quê? Para falar a mensagem de Deus, proclamar as boas novas. A nossa vida não é perfeita. Nós temos desafios, problemas, dores, mas proclamamos as boas novas. Porque Deus vai fazer com que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Não seja pessoa de a experiência de um dia, não. Seja diferente. Davi profetizou a vida toda, escreveu os salmos, ele caiu, mas se levantou. E a história de Saul é assim, ó. Ela é assim, ela começa aqui e ela vai descendo. A história de Davi é assim, ela vai subindo. Na verdade, cai e sobe. É assim. Ela cai, mas ele sobe de novo. Ela cai feio, mas ele sobe. Não, então a história de Davi tinha que ser assim, ó. É assim, aí quando desce vai assim, mas quando sobe assim. Esse é o gráfico da vida de Davi. Qual é o gráfico da sua vida? Você é aquela pessoa que é assim, ela vem. Visualize um gráfico diferente. Comece a dizer, meu gráfico vai ser assim, como o de Jesus, vai subir espiritualmente sempre, mesmo quando as provas forem grandes, mesmo quando for difícil. No verso 17, Samuel convoca o povo. Vocês pediram um rei, não é verdade? Samuel fala para o povo. Mas Deus diz o seguinte: olha, eu era o rei de vocês. Vocês me rejeitaram. Eu tirei vocês do Egito. Eu libertei vocês das nações. Eu dei para vocês essa terra. Mas vocês estão querendo ser como os outros. O povo dizia: nós queremos um rei como as outras nações têm um rei. Eles não queriam viver pela fé, queriam estar palpando, vendo. E Samuel avisou. Lá em 1 Samuel 8, ele vai dizer: olha, o rei vai querer ter lá seus direitos. Seu filho vai com você, vai trabalhar como guarda dele. Sua filha vai ser padeira do rei. O melhor da sua terra vai ser para o rei. Vocês querem um rei? Eu vou dar um rei para vocês, como vocês querem. E esse rei é Saul. Por fora ele é lindo,
mas por dentro ele deixa a desejar. E a cada vez que o tempo passar, ele vai se tornar uma pior pessoa. Traços de psicopatia, inveja, e isso veremos depois. Mas vamos olhar para a saúde agora. Deus coloca o povo e diz: juntem todo mundo. E das tribos que tinha, Deus escolheu a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim, Deus escolhe a tribo, o clã de Saul. E do clã dele, escolhe o próprio Saul. Saul foi escolhido por Deus. Deus já tinha revelado para Samuel, Samuel tinha falado para ele. Depois Samuel unge ele com óleo, e agora Deus escolhe ele nessa nova reunião publicamente. Mas onde está Saul? Onde está Saul quando Deus o escolhe na frente de todo mundo? Escondido no meio da bagagem. Por quê? Por que faz uma pessoa se esconder? Você já se escondeu alguma vez? Às vezes com medo do pai, aprontou, deixa eu me esconder, que o negócio está feio, eu errei. Às vezes você se escondeu em algumas circunstâncias. Eu não vou para a igreja porque eu estou sem fé, estou desanimado, eu quero me esconder às vezes do irmão, porque o negócio. Quando você se esconde, não está bem. Às vezes você enfrenta um problema tão sério, o que você faz? Se esconde, eu não vou lá não. Não sei o que fazer. Eu vou faltar. Tem uma reunião para selecionar emprego, eu não vou não. Me se esconde porque não se acha capaz. Saul era esse cara. Ele estava escondido porque na verdade ele não acreditou no que Deus tinha falado a respeito dele. Deus disse: ei Saul, eu te fiz para liderar. Deus fala para mim: ei, eu fiz você para liderar. E você está escondido, enterrando seus talentos, suas capacidades. Você tem poder, você tem unção, você pode ir além, você pode melhorar essas suas habilidades, transformar esses seus talentos em habilidades maravilhosas. Saul tinha muitas habilidades. Como rei, ele lutou bravamente. Ele lutou, ele e o filho dele, Jonas, botaram para arrebentar. Cortaram um dos filisteus. Mas ele ficava escondido. O homem mais belo, os mais altos de Israel eram com seus ombros. Então ele olhava aqui por cima. Mas por dentro ele olhava por baixo. A história do capítulo anterior é ele andando com um servo. E o texto mostra que o servo era mais preparado que Saul em muitas coisas. Talvez ele pensava: até meu servo está mais preparado que eu conheço meu primo, eu conheço tanta gente melhor que eu. Como assim eu? Queridos, Deus nos escolhe, não é porque somos melhores. Deus não nos escolhe por causa de nós. Ele nos escolhe por causa dele mesmo. Deus pega o pequeno para confundir o grande. Deus pega o que não é para confundir o que é. Porque a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Então aceite o chamado dele. Não se esconda. Pare de se esconder. Você é grande. Você pode alcançar muito. Você pode ir longe. Não existe limites para você. Só quem dá o nosso limite é Deus e ponto final. Se Deus falar que você vai conseguir algo, você vai conseguir. Olha, eu estudava em escola pública. Boa parte da minha educação foi em escola pública. Tem parte da particular quando eu era criança, mas lá no interior do Piauí. É tanto que no ensino médio, quando minha vida me ajudou, eu passei num teste para a melhor escola lá do sul do Piauí pública, uma escola agrícola. Quando eu consegui passar no teste, um dos últimos, mas entrei. Eu nem sabia se eu vou passar, porque na escola eu não era o melhor da turma. Eu sempre andava com os melhores e no dia da prova eu saía bem e ia embora. Não fazia feio.
e inventei uma história. Meus pais estão precisando de mim, eu estou retornando para casa. Voltei, eu larguei meu primeiro ano porque eu sabia que eu não ia ser aprovado. Estava difícil demais os testes. E aí eu me escondi dentro do nosso negócio. Fui trabalhar e fui para uma escola pública que era fácil de passar. Cheguei lá, já tinha 10. Eu saí de algo difícil, não faço. E eu não faço muito difícil. E em vez de pagar o preço, eu me escondi. E nessa época, eu estava longe de Deus como nunca. Era um adolescente que estava assim, eu não sei se eu sirvo a Deus, não sei se eu sirvo o mundo, eu só não apontei muito porque eu não conseguia. Eu não tinha capacidade nem de apontar. Porque se eu tivesse, talvez eu teria voltado para a casa de Deus. 15 anos. Aí eu me escondi. Foi nessa época que, no banheiro, eu disse: eu não posso ficar entre dois pensamentos. Ou eu vou para o mundo, ou eu vou servir a Deus. Mas eu disse: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu vou ficar com Ele. Aí dali em diante eu me posicionei. E Deus começou de novo a reedificar a minha vida. Aí, um ano e poucos meses depois, eu fui embora de novo para a capital, para outras aventuras maiores, atrás desses sonhos. E fui para um colégio mais difícil, mas não sei como eu passei. Mas eu passei no colégio, mas não passei no vestibular. Aí fiz um ano de cursinho, fui para uma escola melhor, mas já cursinho, não, já tinha terminado isso no meio. Eu não passei no vestibular de novo. Mas eu estava perto de Deus e Deus me animava. Meus pais quiseram desistir de mim. A gente não pode mais. Mas Deus ajudou. Que minha avó era assim, minha tia Carol, me bancaram. Boa parte dos meus estudos junto com meus pais, eu pude continuar. Naquela terceira tentativa, no terceiro ano, eu passei no vestibular para direito. Numa universidade pública, porque eu não tinha como pagar particular. Mas Deus disse: filho, você pode liderar essa área assim. E na minha sala tinham só líderes. Muitos tinham vindo da melhor escola do estado, que sempre está no ranking entre uma das melhores do Brasil, que em 2007 foi a melhor escola do Brasil. Então eu tinha colegas que vieram da melhor escola do Brasil, porque Deus nos faz para liderar. Amém. Apesar de nós, Deus nos coloca em lugares de honra. Foi um processo, foram anos, mas Deus dá vitória. Deus cumpre. E Deus diz: ei, filho, para de se esconder. E as pessoas foram lá e pegaram Saul. E Samuel disse: olha aí o homem que Deus escolheu. Não existe ninguém em Israel como ele. E era verdade. Só que Saul não acreditava de fato nisso. Mas quando assumiu o poder, ele foi se perdendo. E o povo disse: viva ao rei. Ele é o the best, é o melhor. E Saul foi escolhido por quem era apontado por rei, por Samuel, e escolhido por Deus. E nada disso mudava a autoimagem dele interior. Samuel redigiu as leis do reino. Tem direitos e deveres. Moisés, quando escreveu a Bíblia, preveu que haveria reis. Mas Deus não queria rei naquela geração, naquele tempo. Mas o povo quis. Deus não força nada a ninguém. Deus deixou o povo escolher o rei, deu um líder, e se esse líder se submete a Deus, as coisas darem certo. Deus deu para Saul guerreiros. Deus tocou no coração de vários guerreiros, e Samuel botou as leis do reino, na presença de Deus, e todo mundo voltou para sua casa. Mas Deus tocou no coração de vários líderes para ficar do lado de Saul. Queridos, com todos os defeitos de Saul, Saul foi. Ele foi escondido na bagagem, mas ele foi. Ele estava lá. E Deus falou: ei, Deus disse, ele está lá no meio da bagagem escondido. As pessoas foram e trouxeram e disse: você é o rei. E Deus toca no coração de vários guerreiros que vão junto com Saul e ficam do lado dele e começam as lutas com Saul.
Mas existe outro fato: quando você assume a liderança, assume também o desprezo. Pessoas vão desprezar como desprezaram Saul. Essas pessoas disseram: esse aí que vai me salvar, esse cara está se escondendo aí. E não levaram para ele presentes, porque era costume, rei, todo mundo levou presente, mas muitos não levaram. Desprezaram Saul, aquele que Deus havia escolhido, aquele que Samuel havia apontado. E eu quero dizer que Deus te escolheu. Eu quero dizer que Deus já apontou. Que não vai ser fácil a jornada de liderar a própria vida, de liderar a célula, de liderar o seu trabalho, o seu propósito, mas com Deus você vai vencer. Eu quero que você levante nessa noite e você pode falar comigo. Comigo não, quero ouvir você falar, não vou falar aqui mais baixo, mas você pode dizer assim: eu alto, fui feito para liderar. De novo, mais alto. Eu fui feito para liderar. Eu fui feito para liderar. Deus fez você para governar. Esse propósito é desde Adão. E em Jesus ele disse: olha, está consumado. Todo o poder das trevas foi vencido. Você pode liderar. Você pode ir longe. Você pode sonhar. Você pode fazer a diferença. Amém. Não importa como as pessoas te desprezando. Talvez por seu estilo, por sua forma, pessoas te desprezam. Mas Deus te escolhe. Amém. Mas Deus te dá pessoas. Deus te unge. Deus muda o teu coração. Você começa a profetizar. E as coisas começam a acontecer. Deus nos chamou para liderar. E a pergunta que eu concluo essa noite é dizendo: você vai aceitar a unção do chamado de Deus para liderar? Não apenas por um breve tempo como Saul, mas como Davi, por uma vida inteira? Mesmo se no meio dessa jornada você cair, você precisa decidir isso. Você precisa tomar essa decisão e administrar essa decisão durante cada dia da sua vida. Querido papai, nós queremos te agradecer nessa noite. Queremos te agradecer porque o Senhor foi quem nos ungiu. Queremos te agradecer porque o Senhor levantou pessoas para nos abençoar. Queremos te agradecer porque o Senhor levantou pessoas para estar ao nosso lado. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos escolhidos. E nós vamos dizer sim para o teu chamado. Nossa vida não vai ser apenas de momentos e de experiências de um dia, mas profetizaremos todos os dias da nossa vida. Nós vamos falar o que o Senhor fala. Nós vamos sonhar o que o Senhor sonha. Nós vamos pensar os teus pensamentos. Nós vamos viver pela fé. E vamos te obedecer para desfrutar a vida plena. Para desfrutar a vida abundante e viver plenamente. Para a tua glória e para a nossa alegria. Amém. Amém.